E aqui é tudo que a gente poderia fazer para chegar nesse mundo ideal. E aí ele falou assim, maravilhoso, vamos fazer. Na hora ele topou, e aí daí eu fundei um grupo de inclusão racial. A gente já tinha alguns grupos ali que falavam sobre assuntos específicos. A gente tinha o grupo de afinidade para mulheres, a gente tinha o grupo de afinidade para profissionais LGBTQIAP+, e a função desses grupos era justamente discutir, fazer ações, entender o que estava faltando ali para as pessoas dentro daquela especificidade, né? E escalar isso para que a companhia tivesse visibilidade e criasse ações políticas, enfim, para melhoria do ambiente, enfim, desenvolvimento e tal. E aí eu fundei, naquele momento, um de inclusão racial, chamado BIG, Black Inclusion Group, que é o nome que esse grupo usa em todos os lugares, as outras plantas do LinkedIn. Fundei o de América Latina. E aí o Alexandre falou assim para mim, agora se apresenta isso na reunião do board, 10 minutinhos, se apresenta esse chart, só para eles estarem avisados, cientes de que a gente vai começar a fazer algumas ações. E assim foi. Fui para a reunião, era uma reunião de 1 hora do board, eu tinha 10 minutos, só eu fiquei falando 1h30. Porque aí surgiram as perguntas e todo mundo bastante interessado, e eu achei isso importante. Eu tive um interesse muito genuíno do board em relação a entender tudo aquilo que eu estava enxergando e os caminhos possíveis ali para a gente começar a melhorar esse quadro, né? Amplificar aquilo que a gente precisava. E aí saí daquela sala de reunião com budget e com carta branca para fazer tudo o que eu achasse importante fazer. E foi aí que começou a minha trajetória dentro de diversidade. Foi mais um trabalho que eu fiz em paralelo à minha cadeira de vendas. Então, ao mesmo tempo que eu tinha os meus números para bater, pessoa de vendas, né? Eu tenho lá meus números para bater, tenho as minhas funções e, paralelamente, eu desenvolvia essas atividades de educação, de letramento, a princípio, para o racial. Então, não significa que a gente não fizesse ou que a gente não tivesse treinamento sobre isso, mas eram muito mais vindos já prontos de fora. Eu acho que um dos desafios das empresas hoje, das multinacionais, é exatamente isso. É a gente conseguir fazer com que essas políticas que são globais tenham efeito no local. Né? Então, você tem uma realidade, em cada país você tem uma realidade diferente. Né? Então, hoje aqui eu preciso discutir no Brasil, preciso discutir raça, legal, mas o que eu preciso discutir no escritório da Austrália? O que eu preciso discutir no escritório de Singapura? E essa mesma política que todos estão, esse guarda-chuva, todo mundo está debaixo dele. Né? Então, esse era um desafio. E aí eu tropicalizei muitas coisas para tornar mais real em relação a enfrentamentos, em relação a ações até, né? Como é que você age, enfim. E aí comecei a treinar, inclusive, gestores, gestoras, viés inconsciente e outras coisas, tantas que eu fui criando e fui implementando, desenvolvendo, propondo, e as pessoas sempre muito engajadas. E aí, ponto de novo para a cultura. Quando você tem uma cultura que diz, olha, eu apoio, o caminho é esse, diversidade é importante, é um dos nossos pilares, não tem como ser vontade de uma pessoa ou outra pessoa. Se há política que diz, se faz parte da cultura, então eu tenho todo o respaldo como uma pessoa interessada em fazer as coisas melhorarem, fazer as coisas acontecerem, eu tenho todo o respaldo da companhia em dizer, olha, mas aqui tá escrito que o caminho não é esse. Né? Então, é mais uma das questões que as empresas hoje muitas vezes falham, né? Em você ter políticas claras. E você ter uma cultura também que implemente, que faça isso ser real, né? Que esses comportamentos sejam reais. E ali eu encontrei esse ambiente, né? Que era muito favorável, e a gente começou a fazer. Comecei a desenvolver muitas ações, as coisas foram tomando um vulto que eu não imaginei que tomassem, no sentido de que eu comecei muito a ir atrás das pessoas para falar, vamos melhorar aqui, processos, vamos entender o que aqui está errado nesse processo que a gente faz aqui no RH. De repente, vamos colocar uma coisinha a mais que a gente consegue mudar para conseguir atrair mais pessoas negras, né, mais profissionais negros dentro desse leque de habilidades que a gente precisa.
E as coisas foram acontecendo, foram melhorando. E aí eu comecei a receber, em troca, as pessoas começaram a vir atrás de mim, porque elas compraram a ideia, foram sendo letradas e começaram a me procurar. Eu já não precisava ir atrás de todo mundo para falar, precisam rever isso aqui. Olha, chegou profissional, candidatos negros no pipeline do seu time? Você está recrutando? Que bom ter vocês aqui. Preparem-se para uma jornada hoje aqui espetacular.